Radicais, que paixão! Essa juventude que paga o preço para levar o Evangelho até os confins do nosso Brasil. Que alegria ouvir essa palavra. Que privilégio como batista brasileiro estar envolvido na obra da evangelização para ganhar o nosso Brasil para Cristo. Hoje é um dia muito especial. Recebemos no culto da manhã pastor João Marcos, da nossa Junta de Missões Mundiais. E agora à noite, pastor Fernando Brandão, da nossa Junta de Missões Nacionais. Nós, batistas brasileiros, somos conhecidos em todo o mundo por amarmos a obra missionária, por sermos um povo missionário. Nossa igreja é uma igreja que ama missões. Eu quero desafiar você a ser um radical na obra missionária, a amar Jesus radicalmente, disposto a pagar o preço para levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Pastor Fernando Brandão, Deus o abençoe, muito bem-vindo. Nós temos certeza que o irmão será muito usado para trazer uma palavra que há de abençoar os nossos corações. Muito obrigado por estar conosco. Deus o abençoe. Obrigado, querido pastor Silvado. Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar com os irmãos nesta celebração. Quero agradecer com todo o meu coração a essa amada igreja, Igreja Batista do Bacaxeri, que tem sido bênção na obra missionária. Agradecer ao pastor Silvado, a essa equipe ministerial, essa turma que tanto tem nos ajudado, apoiado o trabalho missionário em todo o Brasil, apoiado a gente aí nesta visão de igreja multiplicadora, ministrando aí para tantos líderes em nosso Brasil, o apoio que recebemos ali no último Multiplique, né? No ano passado, em Águas de Lindóia, a equipe aí, os irmãos, a igreja, a liderança envolvida. Irmãos, muito obrigado por todo o apoio que essa igreja tem representado para a obra missionária em nossa pátria. Quero abraçar essa turma preciosa aí, viu, pastor Silvado? Sua equipe é muito preciosa, o irmão tem um carinho muito grande pelos irmãos e gratidão por todos vocês, por todo o apoio, queridos, que tem sempre dado a missões nacionais. E como é bom estarmos juntos aqui hoje para a gente falar um pouco de missões, compartilhar alguns testemunhos, enfim, compartilhar missões é sempre bom, missões é algo que arde no nosso coração, arde no coração do povo de Deus. E parabéns, igreja, pela visão missionária, pelo envolvimento com a obra. E nesse tempo, irmãos, de isolamento social, Deus tem nos abençoado, a obra do Senhor continua acontecendo em todos os cantinhos desse Brasil, onde temos atuado com missionários, seja na Amazônia, no sertão, no sul do Brasil, nas Cristolândias, a obra continua acontecendo e graças a Deus, irmãos, é um tempo desafiador, mas é um tempo de oportunidades, é um tempo para a gente orar mais, testemunhar, discipular, usar as redes sociais aí, os instrumentos de comunicação aí via internet que nós temos, são oportunidades que Deus tem nos dado. E estamos animados, irmãos, e vamos avançar, proclamando o nome do Senhor Jesus. Neste domingo mesmo estamos formando duas turmas de radicais, uma lá na Amazônia e outra no sertão. Também teremos batismos, uma grande celebração está acontecendo nesse domingo e Deus seja louvado por tudo que tem acontecido no campo missionário. Quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre missões a partir de Atos 1:8, palavra do Senhor Jesus que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a visão missionária do Senhor Jesus, alcançar todos, em todos os lugares, na total dependência do poder do Espírito Santo. Isso é a base de missões, é a base para todo o trabalho missionário, a dependência do poder do Espírito Santo. E a visão de que todos precisam ser alcançados em todos os lugares. A liderança da obra missionária, irmãos, é do Espírito de Deus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que quer, que deseja que todas as pessoas sejam alcançadas. E quem lidera tudo isto?
Quem lidera esse movimento missionário de multiplicação de discípulos, multiplicação de igrejas, multiplicação da palavra do Senhor para que ela alcance cada cantinho desse planeta? É o Espírito de Deus. É o próprio Deus quem lidera a obra missionária. Fazer parte disso, irmãos, é fazer parte da obra do Senhor, é estar sob a liderança do Espírito Santo de Deus. E Deus tem planos e está trabalhando nesses planos agora. E você faz parte desses planos em todas as gerações, em todas as épocas, em todos os lugares. Deus está trabalhando. Deus tem planos e Ele está trabalhando nesses planos agora, e cada um de nós, servos do Senhor Jesus, nós fazemos planos, nós fazemos parte dos planos do Senhor. Às vezes a gente nem imagina, a gente não tem noção da dimensão, da grandeza da obra que Deus está realizando nesse tempo, com as nossas vidas, com as nossas famílias, na nossa igreja, nos campos missionários. Irmãos, Deus está trabalhando, Deus está agindo e nós fazemos parte dos planos do Senhor. Isto é maravilhoso. Deixe-me lembrar aqui de uma história lá do Antigo Testamento para nos ajudar a entender um pouquinho assim da grandeza dos planos do Senhor, com coisas às vezes pequenas que a gente nem imagina que estão acontecendo dentro de um propósito maior. Eu quero pensar com os irmãos agora um pouquinho lá no livro de Ruth. A história de Ruth. Esse livro é muito interessante, é uma história que acontece no período ali dos juízes, né? Depois que Josué entrou na terra de Canaã, liderando o povo que vinha lá do Egito. Então tem aquele período ali dos juízes, 400 anos, e a história de Ruth se desenrola nesse período dos juízes. É interessante que ali na Judéia, em Belém, havia uma família, um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, 2 filhos, Malom, Quilion, e havia um período de fome, de seca ali na região, e então Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe, para a terra dos Moabitas, atravessa o Jordão e vai para o outro lado, para a terra dos Moabitas, à procura de melhores condições de sobrevivência. Os filhos de Elimeleque, eles casam com uma mulher chamada Orfa e a outra Ruth, e passam a viver naquela terra ali. Entretanto, Elimeleque morre, os 2 filhos também. E a sua esposa Noemi fica viúva, com 2 noras também viúvas. E por quase 10 anos viveram ali naquela terra, e então Noemi decide voltar para a Judéia, voltar para Belém. E ela diz para as 2 noras: olha, eu não tenho mais filhos para dar para vocês como esposos, então vocês devem voltar para a casa dos pais de vocês e eu vou regressar para minha terra. Elas choraram muito ali e a órfã, decidiu voltar para a casa dos seus pais. Uma das noras de Noemi decidiu então voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth decidiu seguir Noemi. E é um texto muito lindo quando Ruth diz assim: olha, onde você for, eu também vou. O seu povo será o meu povo. Onde você pousar, eu vou pousar. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. Ou seja, Ruth, uma moabita, uma mulher gentia, ela decide seguir Noemi, decide ir para a terra de Israel, decide ir lá para a Judéia, decide seguir o Deus de Israel e se submeter à aliança que o Senhor tinha com o povo de Israel, com o povo de Deus, com Noemi. Então Ruth e Noemi voltam para a Judéia, voltam para Belém. Queridos, Noemi chegou num estado assim de vergonha, de pobreza, de derrota muito grande lá em Belém. E as pessoas, quando viram Noemi, todo mundo ficou assim comentando, todo mundo admirado daquela situação. E Noemi estava tão triste, uma mulher que estava assim derrotada. Ela disse para o pessoal: olha, não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque eu sou uma mulher triste, uma mulher amarga, eu sou uma viúva, perdi o esposo, perdi os filhos, estou regressando aqui de mãos vazias, eu sou viúva, minha nora está aqui, também é viúva.
Que coisa, né, irmãos? A situação daquelas duas mulheres, daquelas duas viúvas, Noemi e Ruth, era uma situação muito difícil. E as pessoas comentavam ali, elas estavam numa situação tão difícil que Ruth, ela foi trabalhar lá no local onde o pessoal estava colhendo na época a cevada, e ela passou então a pegar o resto, né, que ia caindo ali dos ceifeiros, o que os ceifeiros iam deixando para trás, Ruth ia catando, né, como que mendigando ali o pão para poder sobreviver. Aquelas duas viúvas, né, não tinham um plano de previdência para sustentá-las, então elas estavam assim derrotadas, irmãos. Aquela situação estava muito difícil para elas, uma situação confusa assim em relação a tudo na vida, né? Perdeu o esposo, perdeu os filhos, vivendo numa situação de pobreza, mendigando pão. Meus irmãos, que situação aquela de Noemi e de Ruth. Mas Deus tem planos e está trabalhando neles agora. E você faz parte dos planos do Senhor. Ruth e Noemi faziam parte dos planos do Senhor. Olha o que vai acontecer. Ruth vai se casar com um moço chamado Boaz, que também era da família do esposo de Noemi, da família de Elimeleque. Esse homem tinha propriedades, tinha uma boa condição de vida. E Ruth foi colher ali na terra dele, nos campos de Boaz, a sobra dos ceifeiros. E ela então acaba casando com Boaz, porque Boaz é um dos remidores daquela família. Que coisa, irmãos. Parece que as coisas estão acontecendo assim, totalmente à mercê da sorte, desconectadas, descontroladas, mas não estavam não. Deus tem planos, está trabalhando neles agora. O Espírito de Deus lidera esta obra toda, irmãos, a obra missionária, a obra do reino. Os propósitos de Deus se cumprirão. Com isolamento social, sem isolamento social, não importa. Deus está no controle e isso é maravilhoso. Olha, Boaz era filho de Salmão. Salmão tinha casado com aquela ex-prostituta chamada Raabe, que vivia ali em Jericó. Salmão era filho de Naasson. Naasson era um príncipe de Judá que liderou o exército de Judá no deserto, lá na época de Moisés. Mas Naasson não entrou na terra prometida. Quem entrou foi o seu filho Salmão, que casou com Raabe, e vejam só, nasceu Boaz. É esse Boaz que vai casar com Ruth. E o interessante na história do livro de Ruth, nos 4 capítulos do livro de Ruth, irmãos, e assim, aquela sociedade, as pessoas naquele momento não estavam enxergando a grandeza, os propósitos de Deus naquele momento. Acho que eles não tinham noção do agir de Deus, dos planos de Deus naquele momento. E no finalzinho do livro ali, diz então que Ruth casou com Boaz, ela engravidou e teve um neném, teve um bebê. E sabe qual o nome daquele bebê? Obed. Obed, meus irmãos. Nasceu um menino. Noemi tomou aquele menino no colo como seu neto, como seu filho. Noemi deu graças a Deus, se alegrou, voltou a ter alegria, a ser encorajada com o nascimento do filhinho de Ruth e de Boaz. E sabe quem vai ser aquele menino, Obed, irmãos? O pai de Jessé. E sabe quem é Jessé? O pai de Davi, o grande rei Davi. Quando você lê alguns salmos na sua Bíblia, escritos por Davi, esse Davi era bisneto de Ruth, filho de Jessé, neto de Obed, bisneto de Ruth e de Boaz. Ruth não imaginava, aquela mulher moabita que estava mendigando pão ali nas terras de Boaz, não imaginava que ela fazia parte dos planos extraordinários, grandiosos do nosso maravilhoso Deus. Não tinha ideia, as pessoas naquele momento não podiam imaginar que Deus estava agindo na vida de duas viúvas. Duas viúvas, irmãos. Deus tinha planos naquilo tudo. E sabe onde isso vai dar? Vai dar muitos e muitos anos depois, numa vila ali na Galileia chamada Nazaré. E lá um casal, José e Maria, a Maria grávida, de forma sobrenatural pelo Espírito de Deus.
Esse casal vai sair da Galileia por causa do decreto lá de César Augusto para recensear as pessoas naquela época do Império Romano. E esse casal, essa família, vai lá para a Judéia, para Belém, para Belém, terra lá de Noemi e de Ruth. E sabe quem vai nascer? Vai nascer o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, Cristo Jesus, vai nascer em Belém. Que coisa! E quando você abre a sua Bíblia, você vai encontrar lá no primeiro capítulo de Mateus a genealogia de Jesus. E quem vai estar nesta genealogia? Ruth, Boaz, essa turma toda, Obed, Jessé, Davi. Olha que coisa extraordinária. E meus irmãos, num cenário difícil, um caos ali para aquelas duas mulheres. E as pessoas não imaginavam o que Deus estava fazendo. Deus tem planos, está trabalhando neles agora. Ruth não imaginava que seria bisavó do grande rei Davi. Ruth não fazia ideia do que Deus estava fazendo naquele momento. Meus irmãos, olha só, Deus está trabalhando do mesmo jeito que trabalhava lá nos dias de Ruth, nos dias de Jesus, há 2000 anos, há 1000 anos, há 1500 anos, há 50 anos passados. Deus continua trabalhando agora, levantando pessoas, vocacionando pessoas, levantando você, meu irmão, minha irmã, para orar por alguém nesse tempo, levantando você para discipular uma pessoa, ministrar na vida de alguém. E é interessante que às vezes a gente faz uma pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Você vai numa viagem missionária lá na Amazônia, lá no barco missionário, vai lá no sertão numa viagem missionária, e ali aquele negócio todo, você às vezes pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Você está dentro dos planos do Senhor. Às vezes você tem que orar, sair para orar para uma pessoa, mandar uma mensagem, discipular alguém, cuidar de alguém. Deus tem planos nisso tudo e você faz parte desses planos maravilhosos do Senhor. Assim a obra missionária. Eu mencionei um fato lá no Antigo Testamento com Ruth, dentro da linhagem do Messias, meus irmãos, onde Deus trabalhando dentro de um cenário assim difícil, né? Sem muita esperança ali para aquelas pessoas, mas Deus está sempre no controle. Eu olho para os dias de hoje, tenho falado para a nossa equipe missionária, para os missionários, queridos, Deus tem planos, está trabalhando neles agora. E nós fazemos parte desses planos, por isso vamos avançar, vamos orar, vamos testemunhar, vamos entender os planos do Senhor neste momento, vamos pedir sabedoria espiritual para Deus, para que a obra do Senhor continue avançando, porque, irmãos, é maravilhoso fazer parte dos planos do Senhor. Deus tem chamado tanta gente para o campo missionário, jovens, homens, mulheres, para trabalharem lá no campo missionário. Tem tanta coisa linda acontecendo nesse tempo, irmãos. Agora, a maravilha, meu irmão, minha irmã, preste atenção, olha aqui para mim, a maravilha do negócio é você fazer parte desses planos. Não importa o que você vai fazer na obra, Deus tem algo para você. É para você orar, para você sustentar essa obra, para você ir, para você participar, discipular uma pessoa, testemunhar, ligar, encorajar um missionário, orar por ele, ir numa viagem missionária, colocar os seus dons e talentos a serviço do reino. É a sua profissão, é a sua vida, os seus bens. Meu irmão, minha irmã, é um privilégio fazer parte dos planos maravilhosos do Senhor. E esses planos visam o que exatamente? Visam cumprir esta palavra profética de Atos 1:8. Vocês receberão poder e vocês vão testemunhar. Debaixo desse poder, fortalecidos pelo poder do meu Espírito, vocês vão testemunhar em todos os lugares a minha palavra, o meu evangelho, as boas novas, a graça maravilhosa que transforma, vai alcançar todo mundo na face da terra. O meu evangelho, as boas novas precisam chegar a todos. Esse é o meu propósito, é a minha vontade, é a vontade de Deus, é a visão de Deus, o objetivo dele. E a condição é única, no poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, se envolver com a obra missionária é se envolver com o poder de Deus. Se envolver com a obra missionária é se envolver com o objetivo de Deus, com a vontade dele de alcançar
todas as pessoas. E olha, eu vibro quando eu chego ali na Amazônia, irmãos, e vejo o agir de Deus, a obra de Deus acontecendo. Quando eu vejo ali no sertão que Deus está operando na vida daquelas pessoas simples, naqueles vilarejos, naqueles distritos, no sul do Brasil, nesse interior de Brasil, meus irmãos, o que Deus está operando em vários locais. Que coisa linda é o poder de Deus acontecendo no campo missionário, transformando vidas. O trabalho ali na Amazônia, os irmãos conhecem, alguns de vocês já foram lá em viagens missionárias, alguns também já foram dar aula lá para os nossos radicais, ministrar na vida daquela turma ali no programa de formação missionária, para aqueles meninos ali na Amazônia, formando uma nova geração de missionários, gente nativa, gente ali da terra, gente dos ribeirinhos, irmãos, coisa linda acontecendo ali. Aí eu olho assim na Bíblia, vejo o agir de Deus nesse tempo todo na história, quando eu vejo aqueles meninos ali, irmãos, não tenho dúvida, Deus está no controle, Ele tem planos, aqueles meninos fazem parte dos planos deles, dos planos do Senhor, dos planos do Espírito Santo de Deus. Eu conheci o Marcos e o Carlos, dois jovenzinhos, dois meninos, dois juniores, numa das viagens que eu fiz ali na comunidade do Jacaré. Conheci aqueles meninos recém-convertidos. E olha, irmãos, aqueles meninos foram discipulados. Eles foram trabalhados ali pela equipe. E hoje esses meninos se tornaram líderes. Eu queria muito que você conhecesse o testemunho desses meninos. Olha que testemunho do agir de Deus. Olha que coisa linda o que Deus está operando na Amazônia. É incrível, mas é com adolescente, gente. Adolescente, sim, Deus está usando adolescentes, jovenzinhos para plantar igrejas, formar líderes ali nas comunidades ribeirinhas. Um negócio extraordinário. Aquele mesmo Deus agindo ali em Belém, na Judéia, com Noemi, com Ruth, com Boaz. É esse mesmo Deus Todo-Poderoso. O seu Espírito lidera a obra missionária. Olha que testemunho lindo do campo missionário. Olha só. Olá, queridos irmãos. Eu me chamo Carlos Álvaro, tenho 22 anos e faço parte do Projeto Amazônia. Eu sou ribeirinho da comunidade do Jacaré, no município de Iquari, Amazonas. Olá, meus irmãos, eu sou Marcos Álvaro, também sou do interior do Amazonas, município de Iquari, comunidade Jacaré. Faço parte do Projeto Amazônia e fui alcançado pelo Projeto Radical Amazônia. Nós fomos alcançados há cerca de 10 anos atrás, quando ainda éramos crianças, e o Projeto Amazônia foi muito relevante nas nossas vidas. Durante um culto que minha família foi convidada, meus pais decidiram ir. Eles não gostavam de ir nos cultos porque era um culto evangélico e eles eram católicos, né? E nesse culto Deus falou ao meu coração, né? Eu fui impactado pela palavra do Senhor e Deus me mostrou que Ele um dia tinha feito carne, vindo até a terra e morrido por mim, morrido para que eu tivesse a salvação. Eu recebi o meu chamado aos 14 anos de idade, que foi o tempo em que os missionários saíram da comunidade pelo fato de ter acabado o período deles de 2 anos. E eu vi que o trabalho precisava continuar, não poderia parar ali. Então eu e meu irmão começamos a fazer estudos na casa, dando continuidade daquilo que os missionários faziam ali. Vinha o desejo de falar de Jesus para as pessoas. E então nós começamos um trabalho numa família. Quando os missionários foram embora da comunidade, nós começamos um trabalho numa casa. E eram todas as sextas-feiras à noite. Nas sextas-feiras à noite, a casa isolada da comunidade, e eu, com 11 anos de idade, ia completar 12, e o meu irmão, com 14 anos, e a gente ia todos os dias, pegava uma canoa, colocava um montão de gente na canoa e ia para fazer o trabalho, o culto naquela casa, naquela família. E aquilo foi algo assim que até hoje, quando eu lembro daquilo, eu me emociono, porque foi o ponto de partida do meu chamado. Foi quando Deus disse: você pode fazer mais, Marcos. O seu chamado é para ganhar o seu povo. Eu quero que você vá, continue aqui no Amazônia e ganhe o seu povo, porque eles precisam ouvir a mensagem. Hoje nós estamos atuando na comunidade de Pindoba 2, no município de Novo Olinda do Norte, na calha do rio Urariá. Deus tem feito grandes coisas nesta comunidade através de nossas vidas.
temos feito PGMs, temos feito cultos, encontro com as crianças, e as pessoas têm entendido que Cristo é o verdadeiro caminho. Neste ano, nós tivemos a oportunidade de ter batismos, batizamos 4 pessoas ali, e foi algo que alegrou o nosso coração e nos motivou a fazer mais, a dar mais para Deus. Nós agradecemos ao Senhor por usar pessoas para contribuírem, para nos ajudarem no campo. Então, o que vocês estão fazendo, contribuindo, nós agradecemos. E agradecemos também as pessoas que ligam, que mandam mensagem para nos apoiar e dizer que nós não estamos sozinhos no campo. Vocês são missionários de muito valor também no campo, porque vocês estão apoiando as obras, apoiando não só o nosso trabalho, como também o trabalho de muitos outros missionários, seja no Nordeste, seja no Sul. E isso é maravilhoso, ver a obra de Deus acontecendo dessa maneira. Nossa palavra hoje é de gratidão a todos que têm contribuído. Bênção, não é, meus irmãos? Olha que coisa! O Carlos e o Marcos são missionários dentro desse programa, do programa Radical, agora Formação Missionária, e eles estão lá no campo missionário, liderando, plantando igrejas, irmãos. E como eles, temos vários outros ali. Como disse os irmãos, nesse domingo estamos nomeando mais uma turma de radicais ali na Amazônia. Glória a Deus, aleluia. Um testemunho desse, meus irmãos, quando assisti esse testemunho desses meninos, meus olhos se encheram de lágrimas. E aí, quando fui convidado pelo pastor Silvado para ministrar, falar aqui para os irmãos, pregar nesta conferência, né, missionária, eu pensei comigo assim, olha, Deus, eu vou compartilhar esse testemunho com os irmãos ali do Bacaxeri. Porque realmente, irmãos, é impactante. Você vê ali evangelização, discipulado, formação de líderes, plantação de igrejas, esses princípios de igreja multiplicadora acontecendo ali, a obra do Senhor avançando. Irmãos, é nítida a presença do Espírito de Deus liderando toda essa obra. Por isso, irmãos, vale a pena se envolver com a obra missionária, vale a pena. A Igreja do Senhor Jesus, ela é missionária. A igreja é missionária porque ela é liderada pelo Espírito Santo de Deus e ele está em missão. E a missão é alcançar todos, em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo Jesus. Orando na total dependência do poder de Deus. Nós temos reunido os missionários nesse tempo, feito conferências com eles. O tempo todo estamos em contato com a nossa turma, irmãos, de missionários, e como a obra tem avançado neste tempo. Aleluia! Damos graças a Deus pelo trabalho realizado nos presídios. Nós temos o pastor Luiz Carlos aí fazendo um trabalho lindo. Temos missionários trabalhando em hospitais, missionários trabalhando nas ruas, missionários trabalhando em vários lugares na região metropolitana, ali em Salvador, com o Radical Metropolitano. Temos cada história linda de transformação de vidas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Graças a Deus pela Igreja Batista do Bacaxeri, pela liderança do nosso querido pastor Silvado, os demais irmãos aí, o envolvimento desta igreja, meus irmãos, na obra do Senhor. E é um privilégio para nós poder participar e servir na obra do nosso Deus. Graças a Deus pela visão missionária dos irmãos. Estamos juntos e vamos continuar avançando. Contamos com os irmãos, com as orações, com o trabalho dos irmãos, o envolvimento dos irmãos no trabalho lá no campo missionário. Irmãos, e missões nacionais, ela não tem missionários nem projetos missionários. Os missionários e os projetos missionários são da igreja. O Carlos e o Marcos são missionários dos irmãos, missionários dessa igreja. A plantação da igreja ali é uma plantação de uma igreja, da Igreja Batista do Bacaxeri, das igrejas batistas, meus irmãos. É uma obra linda que Deus usa tanta gente e nos dá oportunidade. Irmãos, se envolver com a obra missionária não é uma obrigação. Não é uma coisa cansativa, não é algo por obrigação, mas é privilégio se envolver, participar, ofertar, orar, ir aos campos, né? Orar por mais obreiros, mais vocacionados, investir nisso, irmãos, investir naquilo que Deus está fazendo, Deus está agindo para glorificar o nome dele, para que o nome dele seja proclamado, exaltado, glorificado, meus irmãos. É a obra de Deus.
que Ele nos oportuniza nesse tempo, nessa geração, durante a nossa vida. Não importa a sua idade, você tem lugar dentro da obra missionária para fazer alguma coisa. Com certeza há espaço para todo mundo, porque Deus tem planos. Está trabalhando neles agora e você faz parte dos planos do Senhor. Pastor Silvado, vamos avançar. Meus irmãos, vamos continuar avançando e proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que, se depender dos irmãos, nós vamos continuar avançando. O trabalho ali na Amazônia, quero destacar, os irmãos têm se envolvido bastante nisso. Temos recebido relatórios dos nossos coordenadores ali, o André e a Germana. Agora estamos nomeando mais uma turma. E nosso pessoal, irmãos, os seus missionários têm trabalhado muito ali. E nós contamos com todos vocês. Nós contamos com as suas orações. Por exemplo, essa turma de radicais nomeada nesse domingo, nomeada hoje, irmãos, é uma turma especial. Foi formada agora, está sendo enviada. E aí você pergunta para mim, pastor, quais são os desafios do campo missionário agora? E eu diria para você, precisamos de oração. Deus abençoe essa turma missionária, proteja, guarde, livre de qualquer contaminação, do mal, do coronavírus. Que Deus proteja os nossos missionários. Ore por eles. Ore por eles. Temos muito para fazer ali na Amazônia. Precisamos, por exemplo, do sustento missionário dessa turma nova de radical. Você pode participar, você pode adotar um desses radicais. Você fala aí com o pastor Silvani, com o pastor Silvado. Olha, eu quero adotar um radical desse aí que o pastor Fernando falou, nomeada nessa turma que foi nomeada agora. E eu posso passar o nome deles todos aí para vocês. Você pode adotar um radical desse, ofertar, meu irmão, com alegria, para esta obra continuar avançando. Nós nomeamos essa turma agora, pastor Silvado, pela fé. E aí quando o irmão me convidou e falou que, olha, pastor, pode pregar lá missões e tal, testemunhar, e até pode pedir oferta. E o pedido, irmãos, invista nesses radicais que estamos nomeando hoje, que eu tomei uma decisão, falei com a equipe, ó, nós vamos nomear pela fé, porque é um tempo de contenção de despesas. E no meio dessa pandemia, nós estamos nomeando 2 turmas de radicais. Uma lá na Amazônia e uma no Sertão. Hoje, nesse domingo, dia 5 de julho, nós estamos nomeando 2 turmas de radicais pela fé. E eu quero dar oportunidade para você, meu irmão, convidar você a fazer parte desse mover de Deus nesse tempo desafiador. Mas o Senhor é conosco e essa obra vai avançar. Como o Carlos e o Marcos, muitos outros serão alcançados ali nas comunidades ribeirinhas, líderes formados, vão se multiplicar. E, irmãos, nós vamos abençoar muita gente ali. E dali mais missionários vão sair para o Brasil e para o mundo. Você não quer fazer parte disso? Você não quer fazer parte dessa história maravilhosa? Ah, meu irmão, minha irmã, ânimo, alegria! O Senhor é conosco e a obra missionária vai avançar. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem lidera esta obra. Não tem dúvida, meus irmãos. E a igreja do Senhor Jesus, ela é vencedora. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Colocar-se à disposição do Espírito de Deus é se colocar dentro dos planos do Senhor, dizendo, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, use a minha vida, eu estou à disposição, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor desejar. Quem sabe Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, para ser um radical, ser um missionário, ir para o campo missionário. Deus tem um chamado, às vezes, para determinadas pessoas, para deixar tudo e ir para o campo missionário mesmo. E se esse é o seu chamado, meu irmão, vá, obedeça ao Senhor, não protele, não espere as coisas se acertarem para poder obedecer. Não, obedeça. Deus às vezes tem um chamado para você permanecer onde você está e se envolver de outra forma, seja sustentando, orando, indo eventualmente ao campo, colocando os seus talentos, sua capacidade a serviço da obra para abençoar pessoas, para abençoar crianças. Tanta coisa a gente pode fazer no campo missionário, meus irmãos. Tanta coisa, quem sabe Deus está chamando você para ser um intercessor permanente da obra missionária. Você mobilizar vocacionados, orar por vocacionados. Meu irmão, tanta coisa para você se envolver na obra missionária. O que você não pode é ficar fora daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E é maravilhoso, irmãos, servir ao Senhor com alegria. E ela teve um menino, Obed. Esses são os planos de Deus que a gente nem sempre a gente entende a dimensão desses planos. Nem sempre a gente entende e consegue enxergar a dimensão dos planos do Senhor nesse exato momento. Mas não precisa entender tudo, não.
O que basta é você se submeter, você obedecer e você verá a glória de Deus. Deixa Deus te usar. Vamos avançar com o coração ardendo, amando pessoas, amando missões. É tremendo. Se você não foi ainda numa viagem missionária ali na Amazônia, participe de uma. Conversa aí com o Silvanir, conversa aí com o pastor Silvado. Essa turma sabe como fazer para poder ir numa viagem missionária. Essa turma sabe e contata conosco. Enfim, são oportunidades. Mas não deixe de participar e adotar um desses radicais. É um momento histórico, viu, irmãos? Adotar um radical, um missionário radical ali na Amazônia, nesse tempo de isolamento social, de pandemia, de desafios. É um momento histórico. Eu vou adotar um. Convido você a fazer o mesmo, não perder esta oportunidade. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Que o Senhor continue nos usando tremendamente. E não esqueça de uma coisa, não importa a pandemia, isolamento social, a situação que estamos vivendo, Deus está no controle. Ele tem planos e você faz parte desses planos. Ânimo, alegria. Não fique intimidado aí pela crise, não, pelas lutas, pelas dificuldades que todo mundo está vivendo nesse tempo. O mais importante, irmãos, é que o nosso pastor está conosco até no vale da sombra da morte. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, a melhor coisa na vida é servir a Jesus, é ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pense sobre isso. Essa paz, essa alegria, essa esperança, essa tranquilidade que Jesus nos dá em qualquer situação da vida. Ele é conosco sempre. Ele traz paz. E é muito simples você tomar uma decisão, reconhecer a sua condição de pecador, entregar sua vida a Jesus, confiar nele. Alguém com certeza da igreja vai ajudar você num crescimento espiritual, no conhecimento mais ainda profundo, num relacionamento com Deus. Com certeza você terá uma nova vida, mas para isso você tem que tomar uma decisão. As escolhas na vida nós fazemos, todas elas têm consequências. A principal escolha que nós precisamos fazer na vida é a nossa decisão espiritual com relação a Cristo Jesus. Convido você a fazer isso nesse momento. Se você aceita Cristo Jesus, escreve aí no chat, contata com alguém da igreja. Olha, eu tomei uma decisão entregando minha vida a Jesus porque eu quero fazer parte dos planos de Deus nesse tempo. E quem sabe você tem um chamado missionário. Se você tem um chamado missionário, entre em contato conosco. Eu queria sugerir 3 livros para você ler. Aí você entra em contato comigo, eu vou enviar o PDF desses livros. São livros da Junta de Missões Nacionais. Posso enviar os PDFs para você conhecer um pouco de história missionária. Se você tem um chamado missionário, me escreve, eu vou enviar para você cópias desses livros para você conhecer um pouquinho mais da história de missões no Brasil. Queridos, que Deus continue abençoando todos vocês. Eu quero orar neste momento, dando graças a Deus pela sua vida, por esta igreja, e orar também por todos os nossos missionários. Pai Celeste, louvamos o Teu nome pela vida do pastor Silvado, pela igreja do Bacaxeri, toda a sua equipe. E rogamos por esta igreja que ela continue sendo bênção, Pai. Rogamos por aqueles que nos assistem agora, que participam deste culto, que o Senhor os abençoe, abençoe as suas famílias. Dá-nos sempre uma visão ampla do Teu reino, ó Pai. Pai, levante vocacionados, abençoe aqueles que têm um chamado missionário e aqueles que estão tomando uma decisão agora e entregando sua vida a Jesus, que Teu Espírito Santo seja com eles, abençoando-os, fortalecendo-os e dando discernimento e entendimento deste momento. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Um abraço missionário para todos vocês, queridos, um abraço, pastor Silvado, estamos juntos e vamos avançar na total dependência do Senhor.